Uma boa memória pode promover verdadeiros milagres, colocando seu nome na lista dos aprovados em vestibulares e concursos públicos. Olá, eu sou Renato Alves e eu quero mostrar neste vídeo como a memorização pode ajudar você nos seus estudos. Fique comigo, aproveite e inscreva-se no canal, deixe a sua opinião nos comentários e ative a notificação para receber em primeira mão os vídeos sobre o melhor da memorização, da leitura dinâmica e do foco nos estudos. Olha, existe uma grande diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Faz o seguinte, aguce agora mesmo os seus 5 sentidos, preste atenção nas dicas que eu vou passar aqui para você entender como a memorização pode fortalecer o seu processo de aprendizagem nos estudos e dar a você a chance de ser aprovado num bom vestibular ou num concurso público dos seus sonhos. Primeira dica, boa memória faz você economizar dinheiro. É verdade que muitas pessoas, para tentar ser aprovadas em vestibulares, em concursos públicos, elas contratam coach, faz cursinhos preparatórios caríssimos, se inscrevem em cursos de pós-graduação, adquirem cursos, aulas online, investem uma fortuna, porém, o que eu lhe digo é o seguinte, se você não tiver uma memória forte, blindada, à prova de esquecimentos, não adianta você ter a melhor assessoria do mundo. Por quê? Porque o conteúdo ele não entra na memória, ele está bloqueado, ele fica ali com a porta fechada. Então, o primeiro grande passo é você entender o seguinte, será que eu estou ganhando uma vantagem competitiva ou estou perdendo dinheiro? Foi feita uma análise com a maioria dos estudantes e muitos deles não tinham condições de memorizar as informações de qualidade que recebiam. Então, o primeiro passo, a memorização, ela desbloqueia o seu cérebro para que você consiga receber a informação com mais qualidade, com mais rapidez, aproveitando cada centavo que você investe na sua preparação. Segunda dica, a boa memória ela empodera as pessoas curiosas. Olha, se você é uma pessoa que adora ler, adora estudar, adora aprender, está sempre viajando, se você é uma pessoa que tem preguiça mental, o que é preguiça mental? Dificuldade de ler, de se concentrar, de aprender, e você resolve quebrar este ciclo, ou seja, empoderar o seu processo de aprendizagem, como? Lendo, aprendendo, estudando, investigando, perguntando, questionando, ou seja, uma pessoa curiosa, ela quebra este ciclo da preguiça mental, começa a abastecer a memória de informações, isso faz com que ela ganhe excelência na aprendizagem. Ao ganhar excelência na aprendizagem, você começa a se acostumar. É mais ou menos como a academia. No começo, os primeiros dias, a primeira semana, dói fazer força, tá? Mas depois que você se acostuma, você começa a absorver mais informações. A memória é o mesmo processo. Você começa a aprender, tá? Você começa a mudar o padrão mental para uma pessoa que tinha preguiça mental e agora tem a curiosidade como grande companheira, começa a se acostumar com isso e a sua memória começa a abrir espaço para cada vez mais informação. Terceira dica, a memória faz você se sentir mais seguro. Olha, a confiança é uma das grandes companheiras de um bom concurseiro, de um bom estudante. Por quê? Quando você não confia no seu processo de memorização, você chega na sala de aula com medo, e o medo causa o quê? O bloqueio, o lapso de memória. Então, quando você utiliza as técnicas de memorização no aprendizado, você tem um aprendizado consistente, rápido e tem a segurança de, no dia da prova, poder lembrar de tudo aquilo que você precisa. E tendo mais segurança, mais confiança, você afasta todos aqueles estados mentais negativos que atrapalham, que é a ansiedade, é o medo, é o estresse. Ou seja, no dia da prova, o fluxo de informações ele será muito mais favorável para você. Quarta dica, a memorização acelera o seu aprendizado. Olha, pensa comigo, hoje não é o maior que vence o menor. Não é o mais inteligente que vence o menos inteligente, é o mais rápido que vence o mais lento. Nós vivemos num mundo de muita informação, pouco tempo e
nenhuma estratégia de aprendizagem de memorização. Ou seja, quando você aprende a usar a sua memória com inteligência, você ganha em aceleração, ou seja, um bom mnemonista ele aprende 10 vezes mais rápido, ele consegue assimilar melhor a quantidade de informações que a gente recebe hoje, que só para você ter uma ideia, um jornal hoje de final de semana ele tem mais informações do que recebia um europeu médio no século XV, então você recebe muito mais informações com muito mais qualidade. Isso faz a diferença na hora de realizar uma prova. Por quê? Porque você se lembra muito mais rápido e com muito mais nitidez aquilo que você aprendeu. Essa é outra vantagem da memorização em seus estudos. Quinta dica, a memorização é um diferencial competitivo. Olha, se ao nascer você pudesse escolher ter boa memória ou inteligência, qual você escolheria? Olha, se você me permitir um conselho, escolha a memória. Sabe por quê? Não adianta você ter uma super inteligência se você não tiver memória. Por quê? A inteligência ela só se manifesta a partir dos elementos que existem na memória, por uma razão bem simples também, tá? A inteligência é a capacidade de fazer escolhas, e escolhas do quê? Daquilo que existe em sua memória. Então a memória é mais importante do que a própria inteligência. Estudos feitos nas universidades americanas provaram que na hora da prova, portanto, não é o cara mais inteligente que vence o menos inteligente, é a pessoa que tem a melhor memória. Por quê? Porque com uma base de dados maior, ou seja, uma memória bem abastecida, ele consegue encontrar rapidamente as respostas para aquilo que ele precisa nas provas. Se você notar bem, o formato das provas de vestibular e concurso no Brasil ainda privilegiam a memorização de informações. Mesmo as provas dissertativas, para você escrever um bom texto, para você escrever um texto original, um texto bem criativo, você precisa consultar a sua base, a sua memória. Ou seja, quando você lê, quando você escreve, quando você pensa, quando você usa a sua linguagem, você está o tempo todo acessando arquivos, banco de dados. Por isso que quando você investe na sua memória, quando você fortalece sua memória como quem vai numa academia, você consegue se sair na frente nos padrões, nos modelos de provas aplicados no Brasil, aumentando evidentemente as suas chances de ser aprovado. Resumindo, com uma boa memória você economiza dinheiro, você se torna uma pessoa empoderada do ponto de vista mnemônico, você trabalha com muito mais segurança na hora da prova, você ganha muito mais rapidez, agilidade de raciocínio e busca nas lembranças, e você consegue muito mais efetividade na hora de estudar, de se preparar e na hora de fazer a prova. Como você percebeu, a memorização não é uma brincadeira simples de associação de palavras. A memorização é um processo de aprendizagem sério, é estudado em diversos países e pode gerar um grande diferencial competitivo. Então, agora que você conhece alguns benefícios da memorização, eu quero lhe convidar a conhecer o depoimento de alguns alunos que aprenderam a usar a memória com inteligência. Eu vou deixar aqui na descrição um link para você assistir alguns depoimentos dos nossos alunos. Você vai gostar da forma como essas pessoas revolucionaram suas mentes, melhorando a sua memória. E se você gostou deste vídeo, desta conversa, eu convido você a curtir o vídeo, a deixar a sua opinião aqui nos comentários e também você ativar a notificação para receber em primeira mão as melhores dicas da memorização, concentração e leitura dinâmica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.